Ela é especialista em mídias digitais e lidera iniciativas para fortalecer a comunidade global de profissionais de produtos de notícias. Formada em jornalismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie em 2019, já passou pelo Estadão e CNN Brasil, atuando na produção e distribuição de notícias para plataformas digitais e recebendo múltiplos destaques no Prêmio Estadão de Jornalismo por seu trabalho em engajamento digital. Pós-graduada em Gestão de Turismo e Hospitalidade, também compartilha sua paixão por viagens e gastronomia, como criadora de conteúdo no site Por Onde Andei, que compila o melhor do universo de viagem, turismo, cultura, lazer e gastronomia. O projeto Memória do curso de jornalismo recebe a jornalista Bárbara Pereira. Obrigada pelo convite, é um prazer Bárbara, estar aqui com vocês. Quanta coisa! Pois é. E nem faz tanto tempo assim. Não faz, mas ao mesmo tempo parece que faz muito. Talvez por causa da pandemia, que começou logo depois. Aí a gente foi se adaptando, mas você se forma antes da pandemia. Eu me formei, né? assim, dias antes da pandemia, peguei o meu diploma e já fui ficar dentro de casa por um bom tempo. Como é que você chegou ao jornalismo? Como é que você chegou ao Mackenzie? Eu decidi cursar jornalismo, eu acho que foi quando eu estava mais, assim, na escola, porque eu sempre gostei muito de blog, assim, por volta de, sei lá, 2010, quando todo mundo tinha blog, principalmente de moda, de beleza, eu era muito consumidora de blog e decidi criar um blog para eu escrever, assim, as minhas coisas. Eu falava de moda e beleza, mas também falava de viagem, eu escrevia coisas do meu dia a dia. Então, eu comecei nessa época e eu percebi que isso era um caminho para talvez cursar jornalismo, né? Então, eu também, assim, entrei no YouTube, naquela época que todo mundo tinha canal no YouTube para postar tutorial de maquiagem, vlog do dia a dia. Então, eu acho que isso foi me dando uma base para eu entender o que eu queria levar para o resto da minha vida, né? O que eu queria fazer. Não foi influência da escola? Não, não foi influência da escola. Eu lembro que na época que eu estava na escola, rolaram algumas palestras, eu não lembro como que era o nome, mas tipo assim, de Dia das profissões, Profissões, né? Isso, exatamente. E eu lembro muito bem que em uma dessas palestras, o Mauro Betting foi falar com os alunos e eu lembro que eu entrei na sala, ouvi um pouquinho e quando eu saí da sala eu falei, nossa, acho que é isso que eu quero fazer. Eu tenho zero, assim, aptidão para esportes, não é um assunto que eu já trabalhei profissionalmente, mas foi curioso, porque eu assisti a palestra dele e falei, nossa, acho que isso tem a ver com o que eu gosto de fazer, com o que eu me imagino fazendo no futuro, né? Você já conhecia o Mackenzie? Eu já conhecia porque os meus pais são mackenzistas. Então, eles cursaram, inclusive ali no Prédio 45, eles cursaram processamento de dados, se conheceram na faculdade. Então, quando eu fui cursar, assim, quando eu fui me candidatar para as universidades, eu imaginei que o Mackenzie tinha que estar na lista, né? Eu fui seu orientador de TCC, você trabalhou com gastronomia no seu trabalho de conclusão de curso e você trabalha, né? Eu te sigo no Instagram. Já era algo que sempre teve na sua vida? Sim, eu acho que sim. Eu sempre gostei de sair para conhecer restaurantes, provar comidas diferentes. Eu não era muito uma pessoa de cozinhar. Até hoje eu ainda tenho que, assim, me forçar a testar algumas coisas, mas eu sempre gostei muito de conhecer gastronomias, né? E isso desde a época do blog. Então, eu já ia para restaurantes e postava as fotos, postava o que eu tinha comido. Então, assim, eu pensei em levar isso profissionalmente também como uma outra possibilidade de frente de trabalho, né? Junto com o blog e com as redes sociais. Isso logo depois que você saiu da faculdade, você deu continuidade? Sim, eu já tinha antes, só que eu diria que foi assim no período da pandemia que eu comecei a levar mais a sério, né? Assim, não na pandemia, mas assim, quando a pandemia foi começando a melhorar, a gente começou a flexibilizar, a sair mais. Foi um período que eu comecei a produzir mais vídeos também para as redes sociais. Então, foi quando eu comecei a entrar mais forte nessa coisa de gastronomia e também de compartilhar coisas de viagem, né? Você é uma influenciadora? Eu acho que todos nós somos influenciadores, sabia? Mas profissionalmente? Eu sou meio assim com o pé atrás de usar a palavra influenciadora. Eu gosto de usar criadora de conteúdo. Eu entendo tem muita gente que gosta e não gosta desses dois termos, mas eu gosto de usar criadora de conteúdo porque influenciadora, assim, cada pessoa, todo mundo pode ser, né? Mas conteúdo nem todo mundo cria, né? Nem todo influenciador cria conteúdo. Então eu gosto muito de usar... Ele pode pegar um conteúdo pronto? Pode. Ou, por exemplo, artistas, né? Assim, atores de televisão, de cinema, eles são influenciadores, mas muitas vezes eles não são
são criadores de conteúdo, né? Então eu gosto de usar mais a parte de criadora de conteúdo. Eu percebo sempre que eu faço essa pergunta aqui, que os jornalistas, assim, eles ficam meio com o pé atrás. Sim. Mas de certa maneira, é um profissional que virou imprescindível para a comunicação. Lógico, lógico. E a gente vê que hoje em dia tem muitos jornalistas que têm essa pegada de influenciador mesmo. E eu acho que é natural, né? A gente vai se adaptando, a gente hoje em dia usa muito as redes sociais, a gente vê um jornalista às vezes na televisão ou acompanha num jornal, a gente quer se interessar, a gente se interessa mais pela vida dele e a gente quer acompanhar no dia a dia, então é natural que vire um influenciador, né? Ô, Bárbara, voltando um pouquinho, como é que foram seus 4 anos na faculdade? O que você aproveitou? O que você acha que teve uma importância para que você pôde levar para o mercado de trabalho? Olha, foram 4 anos maravilhosos. Eu, assim, vivi a faculdade e eu acho que eu vivi tudo que eu poderia viver, tanto pessoalmente quanto profissionalmente aqui na faculdade. Então, assim, no primeiro semestre eu já me inscrevi para fazer parte da agência júnior e fui trabalhar na agência júnior. Eu fiz parte de oficinas de rádio. Então, assim, eu tinha muita vontade de participar do máximo de coisas que eu pudesse participar. E eu acho que uma das coisas que eu talvez leve assim para o mercado de trabalho hoje em dia e que tenha vindo da faculdade é não me colocar dentro de uma caixinha, né? Eu lembro muito bem que a professora Denise uma vez falou assim, na época que a gente estava falando sobre estágios, ela falou, não precisa se prender em um estágio. Você, enquanto é estudante, estagiário, você pode experimentar, fazer coisas diferentes. Esse é o momento de você descobrir o que você gosta de fazer. E eu percebo, assim, desde que eu saí da faculdade, como eu ainda estou descobrindo as coisas que eu gosto de fazer, sabe? A gente não precisa se colocar dentro de uma caixinha de, eu trabalhei tantos anos com vídeo, agora eu preciso continuar trabalhando com vídeo. Não, a gente pode experimentar outras coisas. Então, eu acho que isso é uma lição que eu trouxe da faculdade que eu acho que eu vou continuar aplicando no mercado de trabalho. Você acredita que a formação acadêmica ainda é importante para um profissional de comunicação? Eu acho que sim. Eu acho que sim, não só para um profissional de comunicação, eu acho que para qualquer profissional é muito Claro, qualquer profissional, diga assim, na nossa área, você acha importante? Eu acho que a gente precisa ter a formação, principalmente para a gente aprender, assim, os princípios básicos do jornalismo, porque sem isso fica muito difícil. É lógico que, assim, eu lembro que quando eu entrei na faculdade, muito se falava sobre, jornalista não precisa ter diploma, não precisa estudar, qualquer pessoa pode ser. Não acho que é bem verdade. Qualquer pessoa pode tentar apresentar, eu quero ser comentarista de esportes, qualquer pessoa pode tentar fazer alguma coisa assim, mas o jornalismo e a faculdade vai te dar uma base muito importante em relação à ética, em relação a princípios e todas essas coisas que, assim, se você não cursa a faculdade, talvez você não leve isso para o mercado de trabalho. Então, eu acho que, ainda assim, é muito importante. Qual é a formação que um profissional... Hoje, a gente tem... Claro que a gente, no primeiro momento, né, quando você está na faculdade, explica a questão da redação, mas, evidentemente, quando você sai, há um mercado mais amplo e cada vez maior. Que formação que essa pessoa tem que ter para atuar nas várias vertentes da comunicação? Você, por exemplo, não está em redação especificamente, né? Não. Isso é muito curioso, porque realmente, assim, eu acho que o mercado da comunicação e do jornalismo foi mudando muito rápido. Eu diria que foi por causa das redes sociais também, né? Então, assim, na época que eu estava fazendo faculdade, a gente aprendia uma coisa, hoje em dia já seria outro conteúdo, porque as redes sociais mudaram, mas isso acaba impactando, a gente precisa ir se adaptando, sabe? De formações, assim, complementares, eu acho que estudar um pouco sobre redes sociais, não é só porque eu trabalho com isso que eu vou puxar a sardinha para esse lado, mas eu acho que é muito importante, porque hoje em dia o jornalismo não é mais só a redação, a TV, o jornal, o impresso. Hoje em dia tem muitas carreiras que são voltadas para redes sociais, para assessoria de imprensa, para assessoria de influenciadores e todas essas coisas eu acho que um profissional que é formado em jornalismo consegue desempenhar. Então, eu acho que buscar algum tipo de formação que tenha essa pegada de mídias, redes, marketing digital, eu acho que isso pode ser um complemento muito legal. Você tocou num ponto que muita gente vem fazendo, Bárbara, que é o marketing digital. O que é exatamente o marketing digital? Você atua com isso?
Eu atuo com isso, eu acho que o marketing digital ele é muito amplo, né? No meu trabalho com gerenciamento de comunidades de profissionais de produtos de notícias, a gente fala muito sobre, assim, eu trabalho muito com o marketing, que é basicamente, assim, amplificar as oportunidades, as nossas iniciativas. O marketing digital puxa isso justamente para o digital, sabe? Então, usar as ferramentas que a gente tem disponíveis, sejam as redes sociais, as plataformas que são plataformas próprias, então uma lista de e-mails, por exemplo, é uma plataforma própria e isso é uma estratégia de marketing. Então, o marketing digital vai puxar para essa parte das redes, das mídias. De certa maneira, você é o seu próprio veículo, hoje. Eu acho que sim. Não sei se eu diria que eu sou meu próprio veículo, mas eu diria que eu sou a minha própria, assim, eu não tenho um veículo, digamos assim, eu me descobri, digamos, como uma profissional freelancer nos últimos tempos, que é uma coisa que é muito debatida também, de, o jornalismo está perdendo os profissionais CLT e está contratando muitos profissionais PJ, é um debate super extenso que a gente não precisa entrar aqui, mas para mim, a realidade, para o que eu gosto de fazer, eu descobri que isso funciona muito bem. Então, eu consigo me administrar bem sendo uma profissional freelancer, com vários trabalhos como PJ, e isso me possibilita trabalhar com coisas muito diferentes. Então, eu posso fazer uma edição de vídeo, eu posso fazer uma narração de vídeo, eu posso fazer um plano de comunicação, eu posso fazer uma reportagem. Então, eu gosto de ter essas múltiplas possibilidades, sendo eu a minha própria empresa, digamos assim. E como se diferenciar? Porque acho que nunca teve tanta coisa relacionada à alimentação, à viagem, hotelaria, que você tem canais próprios disso, a TV aberta, né, trabalha com isso, MasterChef e tal. Como se diferenciar na rede social? Porque são muitas coisas. Sim, eu acho que tem muita concorrência, mas tem uma coisa que eu acredito muito, que é as pessoas se conectam com pessoas. Então, de fato, tem vários perfis que são muito parecidos com o meu. Mas as pessoas que escolhem me seguir, além delas quererem acompanhar as minhas dicas, elas também se identificam com a minha personalidade, com a minha rotina, com as coisas que eu posto. Você tem esse retorno diretamente? Sim, você as responde diretamente? pessoas mandam mensagem, eu respondo. Então, tem várias pessoas que começaram a me seguir porque gostavam das minhas dicas e que hoje viraram amigos virtuais, né? Que a gente conversa o tempo todo, troca dicas também. Então, eu acho que internet, assim, tem muitas pessoas fazendo a mesma coisa, mas elas vão se conectar, a gente vai se conectar com quem a gente, assim, bateu a personalidade. Eu falo isso não só como influenciadora, mas como uma consumidora também, porque eu gosto de seguir pessoas que às vezes, assim, elas postam dicas de restaurantes muito legais, mas eu gosto da personalidade dela, eu me identifico com o que ela posta, além das dicas de restaurante, sabe? Então, eu acho que isso é uma coisa que eu tento manter na minha cabeça sempre, porque senão a gente entra naquela coisa de tem muita concorrência, e é verdade, tem muita concorrência, mas eu acho que cada influenciador é único, cada um tem o seu jeitinho de falar e de comunicar com a audiência. Durante seu período de faculdade a gente começava a falar, mas ainda não tanto a questão da inteligência artificial. Você utiliza ela no seu trabalho? Muito, muito, muito mesmo. Eu fico pensando às vezes como que seria ter cursado a faculdade nesse período com inteligência artificial. E eu sou, assim, uma super defensora, eu entendo que a gente tem que usar com muito cuidado, muita parcimônia para não, assim, extrapolar o uso do que é correto, mas eu acho que, assim, sabendo usar é muito importante. Então, eu uso para literalmente todos os meus trabalhos, eu acho fundamental, eu uso para revisar, às vezes eu crio um texto, mas eu quero ter um outro olhar, eu quero que, assim, que a inteligência artificial me ajude a ver se ele está coeso, se eu posso mudar alguma coisa de lugar para deixar mais interessante. Então, eu uso muito a inteligência artificial e eu acho que todo profissional tem que usar, né? Porque, assim, é inevitável, tá aí, tá no dia a dia e a gente precisa fazer o uso disso para melhorar o nosso trabalho, né? Otimizar o nosso trabalho. Quando a gente fala de fake news, basicamente a gente vai para política, a gente vai para economia. Como é que ela pode influenciar negativamente também no teu caso? Nossa, boa pergunta, hein? No meu caso, você diz em relação à gastronomia a gastronomia, ou não? a hotelaria, né? Porque também pode afetar, de certa maneira. Sim, eu acho que uma coisa que eu vejo bastante nas redes sociais que
pode ter, assim, relação com fake news é, por exemplo, você posta, direto eu vejo alguns vídeos de, e como que eu fiz para viajar por 30 dias na Europa por só R$ 5.000? Aqueles vídeos você fala assim, não é possível. Então eu acho que, assim, as pessoas estão entendendo também que a internet pode ser uma terra de ninguém, mas que você trazendo o embasamento, você trazendo as suas próprias experiências, explicando como é que aconteceu, tem como você rebater isso, sabe? Então eu acho que, assim, isso é o mais próximo, assim, de fake news que eu consigo imaginar nesse trabalho. Também tem o caso, por exemplo, de restaurantes, muitos restaurantes que viralizam, às vezes, com influenciadores. Você vai pegar um vídeo que tá super bombado e no comentário sempre tem gente falando, mas isso daí é porque era um influenciador, se eu for lá, não vou ter esse tipo de tratamento. Eu acho que podem ter casos, muitos casos, que isso acontece, mas a partir, assim, da minha própria experiência, nunca aconteceu. Eu sempre tive boas experiências e quando eu não tive uma boa experiência, eu optei por não compartilhar, porque eu preferia não assim, falar mal de algum estabelecimento e comunicar os problemas que eu tive diretamente para eles, sabe? Então, eu acho que isso é uma forma de como as fake news estão nesse meio, assim, digital de viagem e gastronomia. Bárbara, você é muito jovem, mas vamos ver a Bárbara lá de 2015, talvez? 2015. O que você diria para ela, pensando na faculdade? Eu acho que, assim, a Bárbara de 2015, ela tinha uma cabeça muito diferente da Bárbara de hoje, né? Quando eu estava me preparando para estudar, para fazer a faculdade de jornalismo, eu ia estudar no exterior, eu ia estudar nos Estados Unidos. E eu passei o ensino médio inteiro me preparando para isso, fazendo todas as provas, entrando em contato com essas universidades. Era um desejo que os meus pais tinham e um desejo que acabou vindo para mim, né? E eu passei todo o ensino médio me preparando para isso e quando eu fui aprovada, eu escolhi não ir. Então, eu acho que foi, assim, um momento que, hoje em dia, eu interpreto que foi, assim, na época eu não tinha a mesma maturidade que eu tenho hoje, eu achava que eu não ia conseguir dar conta naquele momento, mas hoje, avaliando, ainda bem que eu não fui, porque eu fico muito feliz, assim, de ter estudado, principalmente aqui no Mackenzie, que eu acho que me deu uma super formação, uma super experiência, e pelas oportunidades profissionais que eu tive, que talvez eu não teria. Pode ser que eu tivesse muitas oportunidades incríveis se eu tivesse ido, mas, assim, eu me sinto muito tranquila hoje em dia de olhar para trás e falar que bom que eu fiquei, que bom que eu não me arrependi da minha decisão naquele momento. E eu acho que muitas das coisas que a gente imagina que vai fazer antes da faculdade, a gente muda de ideia no meio do caminho. Então, eu entrei na faculdade achando que eu ia escrever para revista de moda e beleza. E quando eu comecei a faculdade, eu falei, nem sei se é isso que eu quero fazer. Então, eu acho que, assim, é natural a gente mudar de ideia. É importante usar o período da faculdade para descobrir, né? Se descobrir como profissional. Você acredita que escolheu a profissão correta? Sim, sem dúvida alguma. Se não fosse jornalismo, eu não sei o que eu faria. Eu acho que foi a profissão correta, sim, porque eu acho que o jornalismo já passou aquela fase de imaginar que é só impresso, que é só essa coisa do hard news. Hoje o jornalismo tem 1001 possibilidades, eu acho que é um caminho muito amplo de atuação, então eu não me arrependo nem um pouco. Que bom ouvir isso, para a gente também é bastante importante. E é bastante importante também, Bárbara, saber que a gente contribuiu para essa tua formação. Queria agradecer demais você ter vindo aqui, ter tirado um tempinho na sua agenda para bater esse papo comigo. É muito importante para a gente entender o que vocês estão fazendo, qual é a formação que a gente deu. Ter esse retorno é muito legal. Obrigado, querida. Eu que agradeço o convite, foi maravilhoso.